inferior, esses 4 são os que comporiam, portanto, a chamada parte transitória. Então, a Kundalini é algo que existe no corpo átmico, ou seja, lá no mais profundo da consciência de cada ser espiritual particularizado. E na hora em que esse corpo átmico é investido por essas 2 vestimentas espirituais, búdica e manásica, o eu, que passará a conduzir esse espírito, ele usa, na sua condição búdica e manásica, a energia kundalínica, que é uma espécie de presente ou dádiva que esse corpo átmico, por ter sido uma mônada emprestada ou dada pelo ser a quem deveríamos, esse sim, chamar de Deus, ou coisa parecida, já traz em si a dádiva da sua pureza, da sua perfeição, da sua maravilhosa compleição, se é que assim a gente pode antropomorfizar um pouco essas expressões. Mas assim, então a Kundalini é algo comum ao corpo átmico, é a graça, é a presença de Deus ou do sagrado em cada espírito particularizado. E esses espíritos disso se utilizam, ou seja, dessa energia se utilizam para curtir a vida eterna. Mas desde que surgiu esse universo complicado, uma criação complicada, que foi necessário surgir essa coisa chamada transitoriedade, surge então a matrix infectada. Dentro dessa matrix infectada, nos seus subníveis correspondentes, esses 4 corpos do quaternário inferior, neles estão alocados, inseridos, mas a tríade imortal está fora da matrix, tem uma blindagem separando. Mas, para que bem o espírito possa se ajustar ao corpo físico, é como se essa camisa, para ser vestida por esse corpo, o botão tem que entrar na casa. Isso seria a metáfora que a gente usa para poder dizer estamos vestindo a roupa no corpo, para que este corpo se invista do espírito que está lá fora. Aí é necessário que entre a tríade imortal e o quaternário inferior, do qual esse corpo é a parte mais pulsante, exista aqui uma intermediação. O Espiritismo chama isso de perispírito. Está correto? Mas, no que, entre aspas, mais íntimo possa existir como a definição disso, nós teríamos aí que começar a falar dos conceitos dos chakras, porque os chakras seriam exatamente esse lugar onde o botão do espírito e a casa onde o botão vai ser encaixado para que o espírito se invista no corpo físico, no quaternário inferior. Então, os chakras seriam os pontos de encontro principais, os centros de força, onde essas 2 porções se unem. Espírito, ou seja, tríade imortal, com seus 3 corpos, e o quaternário inferior. A expressão vibratória disso, ela se aproxima o máximo possível de vibração do corpo físico, mas ela não está no corpo físico, ou seja, os chakras não fazem parte do corpo físico, mas sim nesse corpo quântico, nesse primeiro corpo do quaternário inferior. E é assim que nós podemos unir o conceito de Kundalini
que é a presença do sagrado em cada ser espiritual. Mas quando esse ser espiritual vai se imantar um corpo físico e daqui vai surgir um eu humano com uma personalidade, essa personalidade ela não está em nenhum desses 7 corpos porque ela é um produto epifenomenológico da pulsação do cérebro humano. Então esse eu humano, dependendo do que ele faça de si mesmo ou do que outros façam daquele eu humano, ele é só um eu animalizado, mas no mais recôndito do seu ser tem a herança que Deus, ou melhor dizendo, que o Pai, Mãe, Amantíssimo, como queiramos chamar, dá a cada ser. A habilidade para que este eu humano possa despertar através de suas atitudes mentais, emocionais, ou seja, através da pulsação do seu corpo, que retrata, que reflete a pulsação, a atitude mental da sua consciência encarnada. Isso aqui, além de dominar o processo dos chakras, aciona também o despertar da Kundalini. Mas isso é só quando o movimento é feito da consciência humana para cima. Mas quase 99,99% dos seres humanos não têm a menor noção de que a coisa funciona assim, e mesmo os que já têm noção não sabem, não conseguem vamos assim dizer, proativamente ter um tipo de comportamento no âmbito da sua sensação existencial pessoal que faça com que uma ponte surja entre o eu humano dele e o eu mais profundo, o eu espiritual, o superior, e o eu divino, se quiser assim chamar, o eu sagrado. Mas ela existe. Só que parece obra de ficção ou de invenção. E Krishna, lá na época, não foi a fundo porque não havia condições de entendimento naquela época, como também não há hoje ainda. Mas essa é a resposta que a gente pode dar sobre Kundalini e Chakra. É energia nuclear. Quando surgiu a vida biológica nesse universo, aí surgem os campos mórficos, que são campos que medeiam, que servem de intermediação entre os seres desse universo vizinho, que lá desenvolviam protótipos, genótipos, e lançavam o código do universo antimaterial para o nosso universo, e aqui surgiam espécies biológicas ligadas, todos os membros de uma espécie estão ligados ao campo mórfico, e por trás de um campo mórfico de uma espécie sempre tem um ser desse universo vizinho. Basicamente, essas 4 coisas estranhas para nós ocidentais: Kundalini, chakras, o Erd, campos mórficos. Basicamente é isso que eu acabei de explicar, pelo menos para os tempos em que nós estamos hoje encarnados. As gerações futuras talvez encontrem um ou outro detalhe a mais, um ou outro aspecto a ser acrescentado. Por enquanto, fica essa reflexão. Espero ter sido útil. Agradeço a sua conexão aí conosco e até uma próxima oportunidade.